Shalom Adonai, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que todo cristão deveria saber. Muitos afirmam que entendem, porém quando fatos como esta guerra se deflagram no mundo, mostra que na verdade eles não estão atentos ao que a palavra nos ensina, por questões unicamente sentimentais, de afinidade, seja por quaisquer interesses. Mas eu quero trazer estes assuntos à luz das Escrituras e provar os espíritos que estão disseminando um estigma sobre aqueles que pregam a verdade. O estigma de ser antissemita apenas por mostrar quem são de fato nação santa e eleita por Deus. Vamos ver pela palavra o que foi, o que é e o que será segundo as alianças que o Senhor firmou, e você verá que Satanás quer dividir, trazer confusão e impedir que as profecias sejam compreendidas. Hoje nós vamos falar de assuntos profundos que envolvem as alianças, as promessas e as profecias. E os pontos principais no nosso estudo hoje são: ponto número 1. As alianças. Não existe aliança com Deus fora do Cristo. Nós precisamos distinguir a Terra Santa da Nação Santa. Ponto 2. O erro teológico que criou uma doutrina associada à parábola da figueira. Ponto número 3. Quem é a Israel segundo a carne e quem é a Israel segundo o Espírito, para quem são as promessas. Ponto 4. Há um remanescente na casa de Judá. Compreendendo estes 4 pontos, você será capaz de fazer uma leitura mais apurada a respeito das profecias e desfazer muitas obras do mal que jogam pessoas umas contra as outras. Bom, vamos então começar. E eu quero iniciar bem devagar para que todos entendam, tanto irmãos mais maduros na fé, quanto irmãos novos convertidos. Mas lembrando, vamos falar de coisas profundas aqui. Entenda no espírito dessa palavra. Deus, de um povo, descendência de Abraão segundo a carne, ouviu suas orações na aflição do Egito e os libertou. E os levou ao deserto do Sinai, onde fez deles uma nação, a nação de Israel. E ali no deserto firmou uma aliança com eles, dando-lhes a sua lei, direção do seu caráter para lidar com o próximo e com as coisas do Senhor. Ao que este povo se desviou dos mandamentos do Senhor e muito aborreceu a Deus com suas idolatrias e práticas abomináveis, pecando e andando fora do caminho do Senhor, contra a lei de Deus que estava escrita em tábuas de pedra. Quando Deus deveria reinar sobre eles, eles pediram um rei à semelhança de como as nações viviam, e escolheram a Saul, a quem, entristecido, Deus lhes deu a sua própria escolha, os advertindo que eles estavam rejeitando ao Senhor, e seriam oprimidos pelo homem por causa dos seus próprios desejos. Assim o Senhor permitiu que a vontade do povo fosse feita, para que eles enxergassem o quão ingratos e impenitentes de seus pecados eles eram. Depois das inúmeras falhas de Saul, Deus levanta um homem segundo o seu coração, Davi, e através de Davi Deus derruba os inimigos de Israel. Depois de Davi, Deus levanta Salomão, seu filho, ao qual reina sob um tempo de paz na terra, fazendo de Jerusalém uma capital para o mundo. E todos vinham ouvir as palavras de sabedoria de Salomão e ver as suas obras, até que, contrariando a ordem do Senhor, de que nenhum israelita deveria se casar com mulheres estrangeiras, que elas fariam com que o coração deles se voltassem para outros deuses, Salomão então faz o contrário e casa com mulheres moabitas, edomitas, etéias, amonitas, entre outras, além da filha do rei do Egito, casando-se ao todo com 700 princesas e tendo além disso 300 concubinas. E assim ele construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Isto está em 1 Reis, capítulo 11. Salomão se arrependeu e alcançou misericórdia, mas seus pecados não ficaram sem consequência. Por causa dos pecados de Salomão, nos dias de seu filho Roboão, o Senhor dividiu o povo em 2 casas. 10 tribos ficaram ao norte e foram chamadas Casa de Israel, ao qual foi constituído cabeça o efraimita Jeroboão, descendente de Efraim, filho de José, filho de Jacó. E 2 tribos ficaram para o sul, e foi chamada Casa de Judá, ao qual tinha por cabeça Roboão, filho de Salomão, e de onde haveria de vir o Cristo, segundo a promessa, o Rei Eterno.
Para compreender o agir de Deus através dos tempos, precisamos entender que, apesar da infidelidade do homem, Deus, porém, permanece fiel e cumpridor de suas alianças. E, portanto, precisamos conhecer e entender o que são estas alianças firmadas por Deus, quais foram quebradas pelos homens e renovadas por Deus, e quando elas se cumprem. Antes, porém, é preciso entender que nas Escrituras vemos dois tipos diferentes de alianças que Deus faz com as pessoas. Algumas são alianças incondicionais, que Deus manterá independente das ações humanas. Outras são condicionais, porque o povo deve obedecer aos termos da aliança a fim de receber as promessas relacionadas a ela. Agora que você compreendeu a divisão do povo de Israel em duas casas, vamos voltar ao princípio para falar dessas alianças. A primeira aliança foi a aliança que Deus firmou com Adão, no Jardim do Éden. Essa aliança no Éden não é explicitamente chamada de aliança em Gênesis, porém mais tarde isso ficará claro ao ser referida como uma aliança em Oséias 6, verso 7, que diz assim: "Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim." A que aliança era esta? Era o mandamento de Deus para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está em Gênesis 2, versos 16 e 17. Bom, sabemos que Adão a quebrou e desencadeou um plano de redenção de Deus para resgate de toda a criação, a começar pelo próprio homem. Essa foi uma aliança condicional, porque dependia do homem para que se mantesse vigorando e não acarretasse a sentença descrita por Deus quanto à consequência da quebra dessa aliança. Por isso foi dito a Adão: "E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás." Gênesis 2, versos 16 e 17. Logo, o homem não foi feito por Deus para morrer, mas todo pecado faz separação de Deus, que é a vida. Portanto, quem encontra a Deus encontra a vida. Quem permanece em Deus permanece vivo. Depois temos a aliança de Deus com Abraão, onde Deus lhe prometeu abençoar através dele as famílias em toda a terra, de modo que essa descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Aqui também nasceu a fé em Deus, que é esta correspondência do homem à palavra enviada por Deus a ele. Assim, ao ouvir de Deus as promessas, toda a obediência de Abraão, mediante essa aliança, se tornaram em obras de fé, e por isso Abraão é chamado o pai da fé, porque ele creu naquilo que Deus lhe prometeu e não retrocedeu nisso, de maneira a invalidar a promessa, mas antes foi fiel e foi chamado assim amigo de Deus. Abraão cometeu erros, como por exemplo, omitir ao rei filisteu de Gerar, Abimeleque, que Sara era sua esposa. Assim está escrito, Gênesis 20, versos 1 ao 7. "E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite, e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Além disso, Abraão também tomou a sua serva egípcia chamada Agar, em consentimento com sua esposa, para tentar apressar a promessa que Deus lhe havia dado, uma vez que Sarai não conseguia conceber de Abrão. Gênesis 16, verso 1 e 2 dizem assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai, criando assim duas descendências, uma segundo seus próprios esforços na carne, e outra conforme a promessa de Deus.
A aliança feita com Abraão está em Gênesis 12, verso 2 e é confirmada em Gênesis 15, versos 5 e 6. Leia também Tiago 2, versos 23 e 24 sobre este assunto. Bom, essa aliança possui duas promessas, uma relacionada à terra e outra relacionada a uma numerosa descendência. Gênesis 13, versos 14 ao 16 diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Esta promessa vigora e está em cumprimento neste exato momento, à medida em que cada nova pessoa no mundo recebe em si o Filho de Deus e não retrocede. De maneira que a completude dessa aliança se dá através do Cristo e se completa na vinda do Senhor quando Cristo reinar a partir de Jerusalém e todas as famílias da terra forem assim abençoadas. Portanto, assim como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, verso 16, a promessa foi feita a Abraão e ao Cristo, ao seu descendente, e não aos descendentes como que falando de muitos, ou seja, dos povos que nasceram de Abraão, conhecidos segundo a carne, e que hoje habitam aquela região, palco de muitos conflitos e cobiça. Então nós precisamos aprender a distinguir terra santa de nação santa. Aquela terra é santa porque Deus a separou para cumprimento desta promessa feita a Abraão e executada pelo Cristo. Em Êxodo 3, versos 5 e 6 está dito: Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ok, terra santa, mas e nação santa? Quem é a descendência de Abraão segundo o Cristo? Vejamos 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Compreendeu? Portanto, dizer terra santa não significa hoje que as nações que ali habitam, por conta a promessa ainda não se cumpriu, sejam nação santa. Mesmo porque diversas nações, no plural, hoje habitam essa região da promessa, que não compreende apenas a porção de terra ocupada pelo Estado de Israel, mas a promessa fala não de povos, mas de uma única nação habitando todo este lugar, um povo adquirido pelo sacrifício do Cristo. Este é o povo santo, a nação santa. Por isso, alguns pastores, não compreendendo as promessas e o ensino, têm se mostrado opositores à palavra de Deus ao chamar de antissemitas os servos do Senhor que estão pregando a verdade. Irmãos, este é um termo pesadíssimo para ser associado a quem quer que seja, ainda mais sobre aqueles que falam a verdade pelas Escrituras. Se outros estão agindo neste espírito por motivações políticas, religiosas ou quaisquer outras, eles serão julgados pelo Senhor. Mas o fato é que este pastor fez essa associação apenas pelo fato de alguém ter dito que a nação residente hoje no Estado de Israel não é a nação proclamada santa pelas Escrituras. E esta é uma afirmação verdadeira, pois a própria Escritura nos mostra que santa é a terra de onde o Cristo governará e santa é a nação que foi adquirida no sangue do Cristo, pelas razões que já expliquei anteriormente e que ficarão mais claras um pouco mais adiante quando falarmos a respeito da casa de Judá. Mas o termo antissemita diz respeito a ter ódio às populações de origem semita, sejam árabes ou judeus, com destaque para os judeus que passaram pelo Holocausto. Portanto, pastores do sistema religioso, cuidado com o que vocês falam, porque hão de dar conta de toda essa palavra mentirosa e frívola no dia do juízo. Continuando, essa aliança então feita com Abraão, relacionada à terra e à descendência, se cumprirá na vinda do Senhor e é uma aliança incondicional, porque pela presciência de Deus há um povo salvo. E nosso trabalho é ser encontrado neste povo, permanecendo no Cristo. Preste atenção. Uma outra aliança foi a aliança feita com Moisés e Israel aos pés do Monte Sinai, onde depois de ler os 10 mandamentos aos ouvidos do povo, todos disseram: tudo que o Senhor falou faremos e seremos obedientes.
Isto está em Êxodo 24, verso 8. Esta aliança mosaica estende a maneira como o povo deveria agir para viver harmoniosamente em sociedade e agradar a Deus, de maneira que eles não foram capazes de cumprir a lei e todos foram encerrados nela como pecadores e, portanto, devedores quanto ao sangue requerido dos pecados do povo. Como nós sabemos, este escrito de dívida foi encravado na cruz por meio do Cristo, conforme está testificado em Colossenses 2, versos 14 e 15, que pagou por todos os pecados de outrora e futuros, abrindo o caminho de volta para Deus, sendo Ele mesmo este caminho. Mas agora, justificados, precisava prover uma santificação, a fim de que nós possamos lutar contra a nossa velha natureza, conformando-a à cruz de Cristo e fazendo nascer um novo homem em cada um de nós. Quando digo homem, claro, me refiro a todo ser humano provindo de Adão, tanto homens como mulheres. Restava esta santificação, tirando a lei das tábuas de pedra e as escrevendo nos corações dos homens, para que o trabalho não fosse mais exterior, de fora para dentro por meio de ritos, mas interior, renovando o ser humano de dentro para fora, pelo qual, após sua ressurreição, enviou do seu Espírito que habita todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido da água e do Espírito, sendo a água este lavar pela palavra de Deus, conforme está escrito em Efésios 5, verso 26, e o Espírito, o nosso tutor, que está escrevendo esta lei em nossos corações, sendo esta lei toda a palavra que saiu da boca de Deus, até então antes escrita em tábuas de pedra, hoje, porém, completamente encarnada, o próprio Cristo, conforme testifica João dizendo: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1, verso 14, porque ele é a palavra de Deus. Assim, o que se conhecia dele em outro tempo foi dito falando da lei. "Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor." Levítico 18, verso 5. Hoje, porém, esta palavra viva, que é o Cristo, torna a dizer: "Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim." João 6, verso 57. Antes, portanto, foi manifesta a lei pelas obras da lei. Agora, porém, foi manifesto o Espírito pelas obras da fé, que vem antes da lei, no Cristo em quem se cumprem as promessas feitas a Abraão, que tornou viva essa fé. Portanto, a aliança no Monte Sinai estava condicionada ao cumprimento de toda a lei. Essa aliança foi quebrada pelo povo que não conseguiu cumpri-la, provendo Deus uma nova aliança no sangue do Cristo. Seguindo o curso do tempo, uma outra aliança foi estabelecida por Deus, que é a aliança davídica, sobre a qual é dito em 2 Samuel 7, verso 16: "E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre." Este é um pacto de promessa incondicional que se cumpre no Cristo, o Rei Eterno, e está relacionado à bênção final de Davi em seu leito de morte, feita ao seu filho Salomão, dizendo, preste bastante atenção: "Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel." 1 Reis 2, versos 2 e 4. E podemos ver que faltaria sucessor se o próprio Senhor não tivesse vindo da linhagem de Davi para confirmar esta palavra, porque todos os outros pecaram, mas o Cristo, filho de Davi, que quer dizer descendência dele, foi fiel até a morte, passando esta aliança de uma aliança condicional para incondicional, porquanto ele cumpriu a lei de Moisés, como Davi afirmou que a eternidade deste trono estava condicionada ao cumprimento desta lei. E lembra que das alianças que mostrei, as que foram condicionais ao homem, ele as quebrou? Uma dependia de Adão e ele a quebrou. A outra dependia do povo que recebeu a lei no Monte Sinai e eles a quebraram. Isto nos leva à renovação dessas duas alianças feitas pelo Senhor. Jeremias 31, versos 31 ao 34. "Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá."
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E aqui você já sabe que a casa de Israel e a casa de Judá referem-se a judeus e gentios convertidos ao Cristo, uma vez que a casa de Israel recebeu carta de divórcio de Deus e foi espalhada entre as nações, conforme está escrito no profeta Jeremias, capítulo 3, verso 8, que diz: E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Então houve carta de divórcio para a casa de Israel, as 10 tribos do norte. E o que aconteceu com Judá? Jeremias 3, versos 7 e 10. Preste atenção. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Aqui está falando da casa de Israel. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Judá, apesar disso, não foi seu ramo cortado por inteiro, mas alguns de seus ramos foram cortados da oliveira, ao qual abriu lugar para enxertar os gentios, conforme está escrito. Preste bastante atenção. Romanos 11, versos 11 ao 20. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Por que o apóstolo Paulo diz assim? Porque nem todos foram incrédulos, sendo ele mesmo descendência de Judá pela tribo de Benjamim. Os demais apóstolos e muitos irmãos judeus creram no Senhor naquele tempo, embora houvessem alguns que retrocederam à prática dos ritos da lei, negando assim o sacrifício do Cristo, os quais são denunciados e repreendidos pelo apóstolo Paulo. Continuando, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, se atente à palavra, não é extinção, é diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui o apóstolo Paulo, ao falar de sua plenitude, já começa a falar de um novo povo criado da junção das duas casas. Continuando, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Aqui está falando da rejeição do povo ao Senhor, não do Senhor ao povo, porque não foi Judá rejeitada, mas alguns ramos foram quebrados por causa da incredulidade deles acerca do Cristo. Continuando, e se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Está falando do Cristo, no qual convergem os dois povos, ele é a raiz. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Você entendeu que Judá foi podada, retirando os galhos secos para enxertar os gentios? Aqueles aos quais não creram no Senhor e que disseram diante de Pilatos assim, Mateus 27, versos 24 e 25. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo.
considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Em Mateus 21, versos 42 ao 45, o Senhor diz algo interessante aos fariseus, citando o Salmo 118, verso 22. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui é uma ligação para os ramos frutíferos de Efraim e também para o que o Senhor disse em João 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Continuando o texto, Mateus 21, verso 44 agora. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui o Senhor faz um apontamento para Daniel 2, verso 34, onde a pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuça a estátua do sonho de Nabucodonosor. É o reino do Cristo tomando toda a terra. Os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Portanto, se vocês notaram bem, todas essas alianças se convergem no Cristo, tendo seu cumprimento nele e por meio dele. Por isso não existe aliança com Deus fora do Cristo. E este é o ponto número 1 e que nos leva para o ponto número 2, o erro teológico que criou uma doutrina associada ao Estado de Israel, a doutrina má compreendida da restauração da figueira. Mediante a tudo que discorremos antes, quando Cristo cita a parábola da figueira em Mateus 24, versos 32 ao 34, ele não está se referindo a outra coisa senão que ao seu reino sobre a terra e os sinais que precederiam o estabelecimento deste reino, e não a um Estado de Israel criado pelos homens em 1948. Vejamos o texto. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A pergunta que devemos fazer é: a que todas essas coisas Jesus se refere? Os versos anteriores nos mostram o que são todas essas coisas. Mateus 24, versos 21 ao 33, contexto da parábola da figueira. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então Cristo estava ensinando que é possível entender os tempos determinados através dos sinais proféticos. Ao olhar para as folhas da figueira que brotam, não está falando de galhos que foram quebrados, não está falando de galhos que foram reenxertados, como Paulo dirá. Enfim, está falando das folhagens de uma figueira, e que através desse ciclo natural, eles sabiam que o verão estava chegando. Assim como ao ver estes sinais que ele descreveu, saberemos que a sua vinda está muito próxima. A figueira nessa parábola não está representando Israel tornando a ser uma nação. Está apenas servindo de exemplo para o que eles conheciam bem e que utilizavam para discernir que o verão estava próximo a partir do renovo das folhas da figueira.
Mas ainda que se formos pensar por este ângulo, a Israel restaurada das promessas do Senhor é a Israel segundo o Cristo, segundo o Espírito de Deus, que é formada povo em um único dia, conforme está na profecia de Isaías 66, a partir do verso 8, e Zacarias 33, verso 9, o dia da vinda do Senhor, o que concorda também com o que o Senhor diz em Mateus 24, mas não concorda com a escatologia criada por alguns, ligando essa parábola ao Estado de Israel criado em 1948, um Israel segundo a carne, no qual desconsidera-se a ligação do renovo das folhas da figueira com os sinais descritos anteriormente. Essa falsa escatologia condiciona os sinais da volta do Senhor com a criação do Estado de Israel, o que não é essa a proposta da parábola, mas mostrar que é possível compreender que a volta do Senhor não passará daquela geração que vê todos aqueles sinais se cumprindo, desde a grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Alguns chegaram ao cúmulo de associar Salmos 90, verso 10, ao tempo de uma geração e somar com o ano da criação do Estado de Israel, afirmando que seria um tempo limite, o que daria 1948 mais 80 anos, ou seja, 2028. Para isso teríamos que ter entrado na última semana em 2021, e 2024 seria metade da semana e já o anticristo estar assentado em Jerusalém querendo parecer Deus e exigindo adoração, tendo muitos outros cumprimentos a se seguir antes disso acontecer. Mas, irmãos, como mostrei na palavra, essa associação não é bíblica. E isto nos leva para o ponto número 3. Quem é a Israel segundo a carne e quem é a Israel segundo o Espírito, para quem são as promessas? Conforme nós falamos no início, está claro, a Israel segundo a carne é a descendência carnal de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. São os descendentes das 12 tribos de Israel, os quais se dividiram em judeus e gentios, porque a casa de Israel se misturou com as nações. Mas a promessa feita a Abraão e ao seu descendente é de serem benditas todas as famílias da terra, e isso ocorre por meio do Cristo. Fora de Cristo, ninguém é justificado e santificado, como já distinguimos anteriormente no ponto número 1, Terra Santa de Nação Santa, lembra? Se não lembra, volte ao vídeo e veja novamente, porque isso é muito importante compreender, é fundamental que você entenda isso. João 1, versos 11 ao 13 vai dizer: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu já disse anteriormente e vou repetir aqui, muitos já estão falando de um fim iminente por causa dessa guerra que tornou a acontecer, atropelando as escrituras e as profecias. O foco das promessas de Deus está na Israel segundo o Espírito, nascida do Cristo, que foi rejeitado por seu povo, os judeus, aos quais Davi profetiza: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Salmos 69, versos 22 e 23. E assim estão eles se balançando em orações para um muro de ruínas, não entendendo que o Cristo veio e tornará para exercer juízo na terra. Em Romanos 2, versos 28 e 29, o apóstolo Paulo ensina quem são os verdadeiros edificadores, que não rejeitaram a pedra que se tornou pedra angular. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Portanto, aos que segundo a carne se gloriam nela, como os que rejeitaram o Cristo, e também os judaizantes que disseram receber o Cristo, mas persuadiam as pessoas a se circuncidar, voltando aos velhos ritos, Gálatas 5, 2 ao 6, o véu continua posto sobre os rostos deles enquanto leem a Torá. Mas há um remanescente que será salvo. Sim, há, mas por que será salvo? Porque crerão no Senhor Jesus, e este remanescente já se iniciou desde o sacrifício do Cristo, sendo os próprios apóstolos o princípio dessa remanescência, como repreende o apóstolo Paulo a Pedro, lembrando-o disso, em Gálatas 2, versos 11 ao 21. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na face porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu inutilmente. Portanto, irmãos, este remanescente fiel se iniciou nos primeiros e se completará nos últimos dias. Isso nos leva ao ponto número 4, há um remanescente na casa de Judá. Em Romanos 11, versos 5 ao 10 está escrito assim: assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, conforme lemos aqui no Salmo 69. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Romanos 11, versos 5 ao 10. Portanto, esta guerra que aí está, irmãos, faz parte de toda uma configuração com que o mundo está se aprontando para um desfecho final. Está ligada a questões étnicas, políticas, econômicas, com deflagrações de interesses colaterais escusos e questionáveis que deflagram poderio tecnológico e, portanto, armas carnais, em prol de uma terra que já foi dada por herança aos filhos de Deus, que aguardam a manifestação do seu Senhor. Como está escrito, palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Preste atenção na profecia. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías 2, versos 1 ao 5. Casa de Jacó são as 12 tribos unidas novamente, judeus e gentios, mas este remanescente judeu não significa que todo o povo em Israel crerá no Senhor, como afirmou aquele mesmo pastor que eu citei, que está suscitando uma associação entre os que estão a pregar a verdade com o antissemitismo. A armadilha de Satanás para que o povo não receba as instruções verdadeiras da palavra e não reconheçam as promessas e passem a ignorar a verdade. Mas quanto a essa afirmação desse pastor que não cita os textos, simplesmente faz afirmações soltas, precisa ser esclarecida. Por isso vamos às Escrituras ver o que elas nos dizem sobre isso. Romanos 11, versos 25 ao 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O endurecimento veio a todo Israel? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele disse: o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Ora, se entrou a plenitude dos gentios, aqui não está se referindo à salvação de toda a casa de Judá, mas das 12 tribos, judeus e gentios,
que crerão no Senhor Jesus, e por isso continua dizendo, como está escrito, de Sião sairá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Jacó não é somente a casa de Judá, Jacó são as 12 tribos, por isso diz, todo Israel será salvo. Você entendeu? Continuando, e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, aqui apontando para o dia da expiação, o dia do Senhor, o dia da sua vinda, quando o corruptível será tragado pelo incorruptível. Portanto, cuidado com afirmações em que aquele que afirma não mostra nas Escrituras a respeito do que está dizendo. Então sabemos que a terra é santa porque o Senhor deixou uma promessa de que de Sião virá o libertador. Ao que Satanás, conhecendo as profecias, intenta usurpar do trono em Jerusalém e se passar pelo libertador, concatenando interesses que promovam tudo o que o Senhor já revelou e permite para que se cumpram as Escrituras. O Senhor tem misericórdia dessas vidas que estão se perdendo na guerra, mas antes dessa guerra se deflagrar no curso natural, ela já está deflagrada no curso espiritual. A nossa guerra é no Espírito, permanecendo fiéis ao Senhor, que governará o mundo em breve. Em Miqueias 4, versos 6 e 7, o Senhor nos diz, naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado, e da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Quem está cocheando? E quem foi expulsa? Por acaso não são as duas casas de Israel, as quais dos dois povos, judeus e gentios, fez um só, a saber, a Israel segundo Cristo, segundo o Espírito de Deus? Por isso esse remanescente fiel se converterá a Cristo e se unirá aos gentios convertidos e se congregarão. Tornarão eles a serem enxertados na videira verdadeira. Em Romanos 11, versos 23 está escrito, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E assim se cumprirá no dia do Senhor, Oséias 1, verso 11, que diz, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, o dia que Deus semeia. Somos chamados justos porque fomos justificados por Cristo. Santos porque estamos sendo santificados pelo seu Espírito, até que a corrupção seja tragada pela incorrupção. E reis e sacerdotes, porque somos cordeiros das promessas por meio do Cristo, nos tornando filhos de Deus. Promessas que o primogênito recebeu e desejou repartir com seus irmãos comprados no seu sangue. Para finalizar o nosso estudo, quero deixar para sua meditação Apocalipse 5, versos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Espero que você tenha compreendido as alianças que o Senhor estabeleceu e como se dará o cumprimento delas. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Te vejo no próximo estudo ou devocional. Um dia abençoado para ti. Shalom Adonai.